Existe uma ideia de que o amor entre pais e filhos é incondicional, é uma coisa inata e talvez até obrigatória. Então, quando um filho não ama seus pais, isso seria uma coisa imoral e condenável. Mas eu digo com uma boa convicção e com uma boa certeza que eu não amo minha mãe e que ela nunca me amou. Eu vou explicar um pouco dessa história para vocês hoje. Eu tive uma infância, de certa forma, feliz e de certa forma também solitária. Então, nunca me faltou nada em casa, né? Eu fui de uma família que eu tive a sorte de ser privilegiada, então, até bem recentemente, eu sempre vivi nessa condição de, como eu disse agora há pouco, privilégio. Por outro lado, me faltou, especialmente por parte da minha mãe, amor, né? Carinho, essas coisas assim. E durante a infância eu sempre fui uma criança bastante solitária, então eu geralmente era o alvo de bullying na escola, em qualquer turma que eu estivesse. Os poucos amigos que eu fazia, eles eram amigos meus por alguns meses, até de repente eles se juntarem ao time que fazia bullying comigo, né? Então eu sempre estive acostumada a passar o intervalo sozinha na biblioteca, ser zoada pelas outras crianças, ser alvo de boato, ser empurrada escada abaixo, ter as minhas coisas jogadas pela janela. E eu até demorei muito tempo para elaborar que isso era bullying. Durante essa época, né, toda essa época, minha mãe nunca foi uma pessoa que me apoiasse. Então, sempre que eu costumava chegar para ela contar alguma história de algo que tinha acontecido comigo, né, às vezes chorando, eu contava de alguma coisa, ela sempre me culpava pela situação, o que acabava fazendo eu me sentir muito pior, me sentir culpada mesmo por tudo isso. E eu acabei parando de contar as coisas para ela. Muitas vezes, quando eu passava por alguma coisa que me deixava muito triste, eu guardava isso só para mim. E por, obviamente, eu morar junto com os meus pais, não só com a minha mãe, eu acabei não contando para ninguém na minha casa, né? E por não ter amigos, eu realmente não tinha com quem conversar sobre essas coisas. As coisas melhoraram quando eu entrei no ensino médio, né? Então eu mudei de escola, fui para uma escola pública, né? Eu fiz técnico integrado com ensino médio, foi na época que eu criei meu canal, inclusive lá em 2017 eu fazia técnico integrado com eletrônica, né? Então, para quem lembra dos meus vídeos antigos explicando sobre elétrons, essas coisas assim, é uma coisa pela qual eu me interesso até hoje. E falar que eu fiz os meus primeiros amigos, inclusive, né? Amigos que são meus amigos até hoje, inclusive o Lucas, que é inscrito no meu canal, talvez até esteja assistindo esse vídeo. Então, essa acho que foi talvez a melhor época da minha vida, tirando agora, que agora com certeza é a melhor época da minha vida. E foi durante essa época na qual eu ganhei uma certa liberdade, assim. Então eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu não conhecia antes, com informações que eu não conhecia antes. Eu sempre fui muito antipetista, inclusive durante a boa parte da minha vida. Sempre fui um pensamento muito parecido com o dos meus pais. Eu nunca fui uma pessoa homofóbica, né? Nunca fui uma pessoa machista ou racista. Mas foi nessa época que eu comecei a perceber que tinha uma contradição, né, entre esse pensamento de direita e você defender minorias, né? Porque não tem como você ser de direita enfim, não perceber o quanto que isso é contraditório com defender a luta das mulheres, a luta das pessoas negras, a luta das pessoas LGBT. E mais do que isso, eu comecei a entrar em contato com pessoas que são dessas minorias, né? Com pessoas que fazem esse ativismo, com pessoas do movimento negro, com pessoas feministas e com pessoas LGBT. Foi nessa época que eu comecei a descobrir o que era uma pessoa trans, que eu descobri, né, que eu sou bissexual, que eu descobri que eu sou trans. E depois disso foi um bom tempo até eu contar para os meus pais. Como eu falei, minha mãe nunca foi uma pessoa que me apoiava. E não só nesse aspecto de me ouvir, mas, por exemplo, assim, eu sempre fiz várias coisas artísticas. Então, quando eu mostrava o desenho para minha mãe, ela sempre falava que era um desenho ruim, que o cérebro tava dentro, que o cabelo estava dentro do cérebro. Teve uma vez que eu fiz um desenho de uma amiga minha, ela falou que parecia o Fester Adams lá, da família Adams, Vandinha, né? Se você assistir Vandinha, eu sou da época da família Adams. Ou eu pegava uma música minha, quando eu mostrei minha primeira música que eu fiz pra minha mãe, ela falou que era uma música infantil, que era uma música boba. Já tinha 16 anos na época. Enfim, então ela sempre foi uma pessoa que foi muito contra qualquer coisa que eu fazia. Eu sempre escrevi muito bem, então ela menosprezava meus textos, dava risada deles. Qualquer coisa que eu fazia, ela ria e fazia comentários de deboche, assim, que às vezes eram piores do que os comentários que as pessoas que faziam bullying faziam comigo. Ela também sempre fez piadas, assim, com o meu jeito afeminado, em nível de bullying mesmo, assim.
com várias coisas na minha vida, né? Ela já chegou a dizer que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa feia. Então, todo tipo de bullying que você imaginar aconteceu. E aí, nessa época, que eu me descobri como trans, né? Eu guardei durante 2 anos isso pra mim. Não contei pros meus pais. Eu fiquei pensando como que eu ia contar. Quando eu contei pro meu pai, foi a primeira pessoa pra quem eu contei. Eu vi ele lacrimejando, assim, mas ele falou que isso não ia mudar nada na nossa relação, que ele ia me amar independentemente disso. O que, de certa forma, é verdade, porque é como tem sido a minha relação com ele. Minha mãe reagiu muito mal. Ela falou que eu estaria fazendo isso porque... Ela perguntou, você quer ser mulher porque você quer ser igual a mim? Ou é porque você não tem uma referência masculina em casa, daí desmerecendo meu pai? E um bullying comeu solto nessa época. Foi horrível, assim. A minha mãe tirou de mim a internet, eu não podia me comunicar com ninguém, não podia sair com ninguém. Eu fiquei basicamente em cárcere privado, assim. Chegou um ponto que eles até me tiraram da faculdade, até, pra cortar o contato que eu pudesse ter com qualquer pessoa. E eu sempre quis fazer terapia, né? Eu tenho depressão talvez a minha vida toda. Mas eles só concordaram que eu fizesse terapia porque eles acharam que terapia era coisa de maluco, né? Como que eu vou contar para as minhas amigas que o meu filho, né, tá fazendo terapia? Então, eu comecei a fazer terapia só com a intenção que eles tinham de que fosse feita uma cura gay ali, uma reversão, uma terapia de reversão. Como não aconteceu, eu fiquei trocando de terapeuta e terapeuta por 5 vezes, até que eles me colocaram com uma maluca, né? Com todo o respeito aí. É uma figura que eu não vou citar o nome, mas que assim, é uma ativista contra a ideologia de gênero, uma pessoa completamente antiética, tentava o tempo todo me converter para o cristianismo, enfim, e desmerecer qualquer pensamento que eu tinha sobre ser LGBT. E aí, meio que em 2 anos de terapia, ela me convenceu mesmo de que eu não sou trans, e aí foram mais 2 anos de mim no armário, né, até eu perceber que eu tinha só colocado tudo isso latente dentro de mim. Foi uma época muito ruim, foi a pior época da minha vida. Conseguiu ser pior do que a época que eu estava presa em casa. Eles me colocaram numa faculdade particular, na qual voltei a sofrer bullying, né? Voltei a sofrer uma melhor exclusão social, né? Então ninguém queria falar comigo, ninguém queria amizade comigo, me sentia muito sozinha na época. Cheguei a tentar, né, contra a minha própria vida. E a minha mãe, nessa época, ela estava muito super contra mim. Ela achava que tipo, o meu desinteresse na faculdade era preguiça, que a minha depressão era falta de vontade, então a gente brigava o tempo todo. Eu falei dela, dela com meu pai, ela também sempre tratou meu pai assim, da mesma forma, né? Ela sempre brigava com ele, sempre tratava ele com desprezo, fazia piadas muito pejorativas com ele, nunca vi afeto entre eles, né? Pelo menos desde que eu era bem criancinha, eu só vi ela tratando ele como lixo, como um pedaço de merda mesmo, e me tratando também como um pedaço de merda, né? Como se fosse uma exceção do meu pai. Inclusive, uma episódio interessante, teve uma época, né, no qual ela foi pro meu terapeuta, na época, e aí o meu terapeuta perguntou sobre uma frase que minha mãe falou. Ela falou assim, que eu sou uma cópia do meu pai. Aí o meu terapeuta perguntou se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ela ficou se esquivando até ele pressionar, ela respondeu, é uma coisa ruim. E aí ele perguntou pra minha mãe se tinha alguma coisa de boa em mim, alguma qualidade minha pra ela citar, e ela não conseguia citar nenhuma. Então, como eu disse, eu nunca recebi amor dela, nunca recebi afeto, carinho, palavras de amor, abraço, essas coisas nunca tive. Então, essa falta de afeto materno sempre me fez muita falta na minha vida e acabou moldando quem eu sou hoje, né? Eu acabei me tornando uma pessoa bem dependente emocionalmente dos outros, né? E hoje em dia, felizmente, eu vou segurar essa mulher da minha esposa, né? Que tá ali assistindo, inclusive, a gravação desse vídeo. Te amo. Mas deixou traumas que, enfim, eu acho que talvez nunca possa ser uma pessoa funcional como alguém que não teve esse tipo de trauma. E, enfim, aí eu continuei escondendo sobre. Ali por 2022 eu redescobri minha transexualidade e eu continuei escondendo isso dos meus pais, porque eu não queria passar por aquilo de novo, cárcere privado e tal. E eu consegui esconder, até que a minha ex-namorada, na época, ela foi até a casa dos meus pais e contou pra eles por vingança, né? Isso me prejudicou bastante e fez com que a situação em casa ficasse muito insustentável. Todo dia tinha briga, todo dia tinha discussão, todo dia tinha treta, minha mãe fazendo as piores piadas que você pode imaginar. E foi nessa época que eu me toquei.
foi nessa época que eu me toquei. Que a minha mãe, ela, quando tá sendo ela mesma, ela é uma pessoa muito rude, muito agressiva. Ela tentou o tempo todo, quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, né, a minha única esposa, que é uma pessoa que sempre me aceitou muito bem, me acolheu muito bem, sempre foi muito boa pra mim, mas a minha mãe queria uma pessoa que fosse transfóbica pra namorar comigo, uma pessoa que fosse chegar comigo e falar, não, você tá errado sobre a sua vida, você tem que ser homem. Era isso que minha mãe queria. Como não é isso que ela teve, ela é uma pessoa rica também, né, porque ela se acha a rica, né, e ela começou a ser contra a minha esposa, começou a tentar atingir ela, começou a tentar desmerecer, fala que a minha esposa era burra, que não tinha intelecto, que não era do meu nível, que era ingênua, que ela se atingia por qualquer coisa, como se esse tipo de coisa fosse qualquer coisa. Chama ela de gorda até, inclusive, e isso foi muito ruim pra gente, então eu comecei a pensar que, tipo, inclusive me empurrar por outras pessoas ela tentou. A minha mãe, com pessoas fora de casa, tipo, amigas dela, colegas que eu tive, ela sempre foi muito educada, foi muito simpática. Então, para várias pessoas que eu contei sobre a minha mãe, era difícil para essas pessoas conceberem que a minha mãe é essa figura, porque para eles, a minha mãe era essa pessoa simpática, essa pessoa querida, essa pessoa amigável. E eu percebi que a minha mãe é uma pessoa muito boa em manipulação. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho TDAH, isso me dificultou muito quando eu comecei a fazer direito na UFPR, na Federal do Paraná. E a minha mãe me convenceu a desistir, para fazer outro curso. Mas isso era porque tinha muito gay lá. Tinha muito gay na Federal. Na cabeça dela, né? E aí eu aceitei sair para fazer algum curso que eu como identificasse mais. Aí ela me convenceu a fazer vestibular para a Unicuritiba, para fazer direito também, numa faculdade particular. E eu, a princípio, não quis, porque eu não queria direito, mas ela falou, não, é só para você passar. Você vai passar e vai levantar sua autoestima. Eu tava com baixa autoestima, não tava me sentindo inteligente na época, porque eu quase reprovei em todas as matérias. Eu aceitei, de fato passei. E aí minha mãe me convenceu, através da minha psicóloga na época, né, as duas me convenceram a me matricular no Curitiba para tentar e ver se eu gostava. Felizmente eu acabei terminando a faculdade, né, foi muito duro para mim, foi um período muito difícil da minha vida. E só melhorou quando eu comecei a me medicar para TDAH, que por ela nunca teria me medicado. Então eu percebi que minha mãe é uma pessoa muito manipuladora. Então é uma pessoa que ela não se importa comigo, de verdade, ela se importa comigo da mesma forma como ela se importaria com um objeto, que tem que ser do jeitinho que ela quer ali. Ela é muito manipulativa e ela tem um senso de arrogância muito grande. Para ela não tem nada que precisa ser melhorado, ela é perfeita. E isso para mim é indício de transtorno de personalidade antissocial. Para quem não conhece, é sociopatia, a rigor. Então, infelizmente, eu sou filha de uma sociopata. Eu acho muito triste dizer isso, né? Eu acho muito triste contar toda essa história. Mas é por isso que a minha mãe não me ama, ela nunca me amou. E eu não amo ela. Eu não vou permitir que ela esteja na minha vida agora para machucar a minha esposa ou para me machucar. Para tentar fazer coisas ruins contra a gente. E é um vídeo pesado, eu sei que é um vídeo pesado, mas é uma coisa que eu tinha que falar sobre. Eu não sei como terminar, eu sinto que não é o tom de eu falar como eu geralmente peço pra vocês se inscreverem, essas coisas assim, mas como será que eu termino, hein? Muito obrigada por ter ouvido essa história até o final. Se você foi uma das pessoas que escutou, então eu agradeço por poder me permitir compartilhar isso com você. Quem sabe outro dia a gente não conta mais histórias juntos e queira se juntar ao nosso grupo de 694 amiguinhos deste canal. E se você me conhece na vida pessoal, né, sei que você deve ser um grande amigo ou uma grande amiga para estar aqui ouvindo toda essa história. Então, obrigada e até a próxima.